Amém? É difícil esse tempo que nós estamos vivendo. Podem tomar um assento de vocês. É difícil esse tempo onde temos desejos no nosso coração de servir ao Senhor, de fazer coisas para o Senhor, de nos reunirmos como igreja e de repente, próximo domingo não pode, ou agora pode. Aí vem um decreto num dia dizendo que não pode, só pode online. Aí dali algumas horas já dizem que pode 30 pessoas. E nós estamos nesse tempo difícil, desafiador ainda, né? A expectativa do meu coração era que isso já tivesse passado. Eu acredito que de muitos aqui. Mas ainda estamos vivendo esse momento. Não é nós, a IB, mas é o mundo todo. São todas as igrejas. E isso nos desafia. E eu quero te encorajar, como nós cantamos aqui, como a Elisa cantou aquele louvor maravilhoso, né? Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Enfim, nós temos que celebrar a Deus com o nosso viver. Nós temos que, ainda que estejamos em poucos, menos de 30, ainda que estejamos em 200, em 500, independente do número, ou se nós estamos em casa assistindo a live, nós temos que celebrar o Senhor com o nosso viver. Temos que adorar o Senhor independente das circunstâncias. Amém? Eu sei que isso é um desafio muito grande para alguns, que necessitam da companhia um do outro, que necessitam de alguém que diga, vamos lá, vamos na igreja, vamos juntos. Eu sei que isso é difícil, mas esse é o tempo e é sobre isso que eu quero falar. É um tempo que o Senhor está nos amadurecendo. Diga comigo, amadurecendo. Olha para o irmão do teu lado aí, que está meio longe, não precisa tocar. Mas na tua casa aí, olha para alguém que está contigo. Se não, você se olhe no espelho mesmo, olhe no seu celular. Diga, é um tempo de maturidade. O Senhor quer nos fazer crescer, amém? O Senhor quer nos levar a níveis mais altos. O Senhor quer nos passar de fase, amém? Então eu quero te convidar, e já peço para os meninos e meninas, agora as mulheres também estão no backstage, já estavam, né? Mas cada vez mais, amém? Quero pedir que fiquem atentos aos versículos, aos textos que nós vamos utilizar, porque a gente vai ter algumas referências aqui nessa manhã. E eu queria ler contigo Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 17. Queria que nós lêssemos juntos. Amém? E diz a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aplaudir ao Senhor porque você é um filho de Deus. Nós aqui somos filhos de Deus. E isso tem um peso muito grande. Isso é uma bênção muito grande. É a melhor coisa que nós poderíamos receber. Só que o que chama atenção, e eu quero falar nessa manhã um pouco, nesse texto aqui, a palavra filho no grego, ela tem duas palavras para diferenciar os tipos de filhos aqui. Aqui nessa palavra de Romanos 8, 14 e 17 que nós lemos, nós vamos ver a palavra grega huios e a palavra grega teknon, que as duas querem dizer filhos de Deus, porém num sentido diferente, com um significado diferente. Quando a Bíblia fala aqui que nós somos todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, a palavra é huios.
Huios significa aquele filho que é parecido com o pai, que tem as características do pai. Aquele filho que manifesta o caráter do seu pai. Todos nós aqui sabemos que o Senhor nos fez sua imagem e sua semelhança. E que quando nós recebemos Jesus, nos tornamos filhos dele. Mas há uma diferença entre Huios e Tecnon, entre os filhos que têm a característica do pai, que refletem o caráter desse pai. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim, olham o Estevão falando e dizem, é igualzinho o pai dele, né? Porque ele já tem uma idade suficiente para manifestar o jeito do seu pai. Às vezes na maneira de se comportar, na maneira de fazer alguma coisa, de se expressar, a gente vê que aquele é filho do fulano, né? Porque ele já expressa as características do pai. Esse é o filho Huios. E nós temos o filho Tecnon, que é esse que diz que o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos a Pai, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o filho por nascimento ou por adoção. Ele é filho e ponto. É aquele mesmo filho lá na palavra de João 1,12 que diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós aqui, quando nascemos de novo, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, nos tornamos Tecnon. Tecnon é criança, é menino, é aquele filho bebê, né? O apóstolo Paulo disse para os seus discípulos que não podia dar um alimento sólido, mas que tinha que dar leite, porque eles ainda eram crianças espirituais, bebês espirituais. E todos nós não tem problema de sermos Tecnon. Né? Não tem problema de nós nascermos de novo, pelo contrário, todos nós um dia fomos. Agora a grande questão é quando nós permanecemos sempre um filho bebê, um filho criança, que é aquele filho que quando você pega um bebezinho que é recém-nascido, vai na maternidade, você não vai distinguir de quem ele é filho, só vai saber porque ele tem um registro, porque aquele pai diz, ele é meu filho. Porque ele recebe o nome daquele pai. E essa é a diferença. E hoje o Senhor quer nos fazer refletir que tipo de filho, que nível de filho nós estamos vivendo, nós estamos sendo para o Senhor. O filho Huios, que é esse filho maduro, ou o filho Tecnon, que é o filho ainda bebê, ainda infantil, né? Aquele filho Tecnon é aquele que ainda age somente pelos seus instintos. A palavra de Deus ali em Romanos 8 deixa claro que é todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, esses filhos são maduros, são Huios. Esses filhos, eles não são guiados nem pela sua carne, nem pelas suas emoções, nem pelas suas vontades, nem pelo que ele acha, mas ele é guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Quantos aqui desejam ser esse filho maduro, esse filho que pode se alimentar de comida sólida, amém? Eu quero ser, eu quero continuar crescendo. E vocês desejam isso? Continuar crescendo no Senhor? Quem deseja crescer no Senhor? Amém. Só que aí vem a notícia, crescer dói. Olha para o teu irmão e diz para ele, crescer dói, querido. Crescer dói. Sabe que crescer do ponto de vista mental e espiritual não é inevitável. A gente pode evitar. A gente pode evitar crescer espiritualmente. A gente pode evitar crescer mentalmente, emocionalmente. A gente pode. Crescer fisicamente é inevitável, né? Ou alguém consegue conter o crescimento físico? Não, né? Desde o momento que a gente nasce, pronto, a gente vai, a não ser que tenha uma anomalia, né? A gente vai crescer, a gente vai se desenvolver, vai fazer aniversário, vamos passar os anos e a gente vai envelhecer. Nosso corpo, a altura, tudo vai se modificando. Agora, crescer espiritualmente ou mentalmente é uma escolha que a gente faz também.
Eu já vi muitas situações, às vezes até atendendo no consultório, de pessoas que têm uma idade, já seus 30 anos, 20 e tantos anos, 40 anos, e que ainda não saiu da casa dos pais e que ainda está vivendo como um adolescente. Mas ele está vivendo, ele fisicamente tem uma maturidade, mas mentalmente ou espiritualmente ele ainda está numa fase muito anterior à que ele está. Quantos entendem isso nessa manhã? E por que isso acontece? Porque é difícil crescer. Crescer gera dor, crescer gera desconforto, né? Nós viemos da série Enraizados e falamos muito sobre criar raízes. O processo de criar raízes dói, o processo de crescer para fora também dói. Não tem como, isso, a questão da dor é uma coisa que está inerente à nossa existência. Se nós existimos, nós sofremos, temos dores. Não vai ter como a gente separar a dor da nossa existência humana. Só quando estivermos reinando com Cristo na eternidade, aí sim. Mas enquanto o Senhor está nos aperfeiçoando, e até o texto que o apóstolo Paulo fala, né? Que para que nós sejamos capacitados até a medida do varão perfeito, a unidade da fé em Cristo Jesus, para que a gente não seja mais menino. Ele está dizendo isso, até que a gente se torne aquele filho maduro, uios, perfeito em estatura com o Senhor. Esse processo vai doer em nós. E mesmo assim, sabendo que vai doer, você deseja? Você quer crescer? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem áreas da nossa vida que se a gente parar e olhar, a gente vai dizer assim, esse lugar aqui eu tô patinando para crescer, tá difícil porque eu sei que dói. Eu sei que se eu quiser romper com isso, vai me gerar muita dor. E o Senhor tem ministrado no meu coração sobre as duas dores que a gente vai enfrentar no mundo. Não tem como a gente fugir da dor. A gente pode tentar, eu vou ficar quietinho aqui na casa do pai, eu vou, né, como esses filhos, por exemplo, que são já adultos em idade, mas que continuam adolescentes mentalmente, emocionalmente, eu vou continuar aqui. Ou na igreja, vamos pensar, na igreja. Vou continuar aqui no banco, quietinha, vou continuar aqui tomando meu leitinho, minha mamadeira, chupando a minha chupetinha, né? Pedindo assim, tem que vir alguém aqui em casa me visitar, porque senão eu vou ficar triste. Eu vou continuar assim, bebê. Eu posso querer evitar a dor do crescimento dessa forma. Só que o que eu não sei, às vezes, é um exemplo que eu estou dando, tá? É que não crescer dói também. E não crescer talvez doa mais, talvez, na minha concepção, dói muito mais do que crescer. Ficar estagnado e evoluir em idade, mas não evoluir espiritualmente, é uma dor que muitos enfrentam dentro da casa de Deus. E o Senhor quer nos tirar disso. Quer dizer, vem, não tem medo. Vem comigo que eu vou te cuidar nesse processo. Amém? Então, queridos, existem duas dores nesse mundo. A dor de crescer e a dor de ficar estagnado. A dor da imaturidade, eu quero falar primeiro sobre ela. Essa dor da imaturidade, que é a mesma dor de viver longe de ser guiado pelo Espírito de Deus. É a mesma dor de viver no pecado, é a mesma dor de não ser guiado por Deus. Logo, se alguém não é guiado por Deus, é alguém que vive de forma errante pela vida. Uma criancinha pequena, a gente diz 1000 vezes para ela que se ela tocar o dedo na tomada vai levar choque, que se ela subir em cima de uma coisa ela vai cair. A gente vive falando a mesma coisa para ela, né? E a gente sabe que a consequência dessa imaturidade, segundo a Bíblia, Romanos 6:23, fala que é a morte espiritual. Porque o salário do pecado, o salário de alguém que ouve a palavra, mas continua no pecado, continua no erro, é a morte. E qual dessas dores será que é maior?
Qual dessas dores será que é melhor enfrentar? Com certeza é melhor a gente enfrentar o crescimento, não é? E aí eu quero falar aqui, pontualmente, não vou me prolongar muito, quero tentar ser breve, de algumas posturas que a gente percebe em filhos imaturos, em filhos tecnon. Uma delas, lá em 2 Timóteo 3,7, não precisa abrir agora, essa daí não precisa abrir, depois vai precisar. Diz que existem pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você pode ler lá na sua casa depois, 2 Timóteo 3, e aí você vai ver o que o apóstolo estava falando ali. Tem pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Queridos, o Senhor não quer que você seja uma pessoa dessas. Tudo bem, você recém chegou. Talvez alguém está nos ouvindo aqui, recém chegou no Senhor, recém entregou seu coração. Você está no processo de crescimento. Amém. Glória a Deus, você é um filho tecnon. Mas você vai crescer de glória em glória, de fé em fé. Agora, se você já está há algum tempo aqui caminhando com o Senhor Jesus, não seja essa pessoa que aprende. Deus fala, Deus ministra, Deus mostra, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Nunca consegue estar livre daquilo que prende. Nunca consegue romper com aquilo que te limita. Não seja esse tipo de pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, esse é um sinal de um filho imaturo. Às vezes a gente vê, poxa, mas eu já cuidei tanto dessa pessoa, eu já fiz tantas coisas, eu já falei, já discipulei, já orei, já jejuei. Estou todo esse tempo assim, ali cuidando, mas parece que não entra. Ela precisa entrar no processo de crescimento, de maturidade. Outra coisa que nós vemos, outra postura que nós vemos nos filhos imaturos são as críticas. Filhos imaturos, eles são críticos o tempo todo. É aquele filho que olha tudo que... Sabe criança quando quer do jeito dela? Quem tem filho aqui? Tem. Eles são aquela coisa mais linda, mais doce, mais maravilhosa do mundo, né? Cuti-cuti. Mas quando tu contraria uma criança, tu era aquela mamãe que ele ama. O Davi, que é menorzinho, assim, me chama de linda, de mamãe querida, bonita, cheirosa, me ama. Mas às vezes se eu falo um não para ele, eu não te amo mais. Eu não gosto mais de ti. Sabe, filhos imaturos são aqueles filhos críticos. Quando eles não têm o que eles querem, eles começam a achar defeitos, porque não aconteceu do jeito que eles queriam. E a palavra do Senhor, lá em Mateus 7, agora se os guris quiserem abrir. E a gente vê isso muito nos nossos dias, infelizmente. Muito. Na igreja do Senhor a gente vê pessoas na internet, usando a internet para se promover dessa forma. Usam às vezes o texto de Mateus 7:1, que diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o texto segue, eu vou ler, mas tem algumas pessoas, esses dias eu vi um post, o Dudu que me mostrou, que dizia assim, o cristão contemporâneo. Aí tinha um print na tela desse texto de Mateus 7:1. E aí dizia assim, não julgueis, escrito, todo o resto do texto riscado a caneta. As pessoas hoje em dia, não é 100%, graças a Deus que não, mas alguns cristãos hoje em dia, eles usam só as duas primeiras palavras de Mateus 7, não julgueis. E o resto eles riscam fora, né? A gente sabe que quando tem alguma situação com alguém, a gente diz, vem, vamos lá na igreja, não sei, mas eu não quero ser julgado. Eu não quero que ninguém me julgue. E as pessoas já se defendem com muitas armas, não me julga. Quem é tu para me julgar? Só que filhos imaturos não julgam, certo? Deus nos fez reis e sacerdotes sobre essa terra. Deus
quer que nós aprendamos a julgar como Ele. Agora, claro que isso vai demorar muito tempo, mas o Senhor quer nos ensinar a governar, a ter uma mentalidade de rei. Isso é outra palavra, mas a Bíblia nos ensina que sim, nós devemos julgar certas coisas. Agora, o problema é julgar errado, julgar o que não deve ser julgado. E quando eu pego só essas duas palavras do texto para me defender e não permitir que o crescimento aconteça em mim, isso está errado. Porque quando eu sei que eu pisei na bola e aí eu falo, não me julga. É como se eu dissesse assim, ó, sai de perto de mim que eu quero ficar aqui, do tamanho que eu tô, do jeito que eu tô, com a idade que eu tô, não quero crescer. Agora vamos ler o resto desse texto, tá? Mateus diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui. Está entendendo? É bem diferente. É bem diferente de me defender, não me julga. Mas entender que antes de eu querer julgar algumas coisas externas, eu tenho que me examinar. E eu tenho que olhar para dentro de mim. Então, essa é uma outra postura, além de críticos, os filhos imaturos, eles julgam mal. Porque a Bíblia, ainda no capítulo 7 ali, continua nos dizendo, lá no 7,15 agora, continua dizendo assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode colher alguém uvas de um espigueiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Até aqui. A gente pode julgar, e a Bíblia nos ensina que nós devemos julgar pelos frutos. E cuidar e não nos relacionar e nos assentar com pessoas que se corrompem do que a palavra diz. Isso você tem que julgar. Julgar suas amizades, os seus relacionamentos, com quem você anda, com quem você caminha. Isso sim. Lá em 1 Coríntios 5, abre aí, 1 Coríntios 5. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 5. Opa, peraí, que eu estou no lugar errado. Ai. Agora sim. 1 Coríntios 5, 9. O texto todo do capítulo 5 de Coríntios é muito bom de se ler e meditar. Mas a partir do 9, diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Gente, atenção. O apóstolo Paulo está falando de quem está na igreja, não de quem está fora da igreja. Não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos ou ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo ser um irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem
nem comer. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus os julgará os de fora. Amém. Até aqui, tá? O restinho é bem forte. O apóstolo Paulo está ensinando os coríntios. Vocês não têm que julgar quem está fora da igreja. Cristão contemporâneo é um cristão que gosta de ficar dizendo: aquele é mundano, aquele não é de Deus, aquele lá está na igreja, aquele lá não sei o que, não pode. Só que nós precisamos entender com quem nós devemos nos relacionar dentro da igreja. A própria palavra de Deus que diz que joio e trigo vão crescer juntos. Não há como a gente remover pessoas imaturas do nosso meio. Nós precisamos do quê? Através dos 5 ministérios, é o que diz lá em Efésios 4, equipar a igreja para o crescimento dos santos. Nós precisamos encorajar os irmãos para que nós venhamos crescer, todos venhamos crescer em maturidade. Mas se você anda pelo Espírito de Deus, você vai saber. O Espírito de Deus vai testificar e vai te mostrar com quem você deve e com quem você não deve andar. O que você deve ou não deve fazer. O que você deve ser cúmplice ou não. Amém? Então, que nós venhamos, como filhos maduros, a aprender a julgar. Julgar aquilo que tem que ser julgado. E aquilo que a gente não tem condições de julgar, a gente fique quieto. A gente deixa o Senhor fazer. Amém? A outra dor que temos no mundo, essa dor é a dor da imaturidade, é a dor de permanecer sempre bebê. E essa dor que agora eu estava falando, é uma dor que quando a gente se posiciona assim, sem julgar corretamente, se posiciona de forma crítica, a gente fica triste. A gente acaba se tornando aquela árvore que não produz fruto, aquela árvore que se sente estagnada, sem crescimento. A gente se torna insatisfeito, infeliz, porque estamos há muito tempo num lugar e não nos sentimos fluindo naquele lugar. Mas existe a dor do crescimento, que para mim é a mesma dor. Eu vou usar um termo bíblico, a dor da crucificação. É a dor da obediência. Nós, assim como a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, se eu não me engano, que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição, o Senhor colocou diante de nós a dor de crescer, a dor de obedecer, a dor de sermos crucificados com Ele, ou a dor de viver como o nosso próprio coração deseja viver. E o próprio texto esse de Romanos 8 que nós lemos no início diz que, no último versículo, no 17, diz: se é certo que com Ele nós vamos padecer, para que também com Ele nós sejamos glorificados. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, queridos, nós temos que ter a plena convicção de que nós dissemos sim para uma cruz. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe, quando a gente canta aquele louvor, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Agora não vivemos mais nós, não é mais por nós, pelo que nós queremos, pelo que nós achamos, é Ele que vive em nós. E como pode nós, como filhos maduros de Deus, negar a nossa cruz? Ou quando nós somos ofendidos, injuriados, caluniados, ou quando nós nos sentimos desconfortáveis com alguma situação, a gente diz: por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Como assim? Faz parte do crescimento. A Bíblia diz que o próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele se despiu de tudo que ele tinha como filho e obedeceu. Para quê? Para que nós pudéssemos reinar com ele, para que nós pudéssemos ter vida com ele. Se ele passou por isso, por que nós não vamos passar esse processo de crescimento? Será que a dor do nosso crescimento é maior do que a dor que Jesus sofreu por nós? Será que é? Seja qualquer circunstância que você esteja passando agora na sua vida, pode estar sendo muito difícil e dói mesmo. Cada um de nós tem uma dor aqui.
E todas as dores são dores, mas nenhuma se compara ao que Jesus passou por nós. Nós não temos o direito de nos sentir injustiçados diante dessas coisas. Vocês sabem a história do nosso Senhor e tudo que Ele passou. Amém? Então os filhos maduros de Deus são aqueles filhos que têm na sua postura, a renúncia. A renúncia dos seus próprios desejos, a renúncia daquilo que pensa. Quantas vezes a gente diz, mas eu aprendi assim, eu sempre achei que fosse certo. Mas a palavra de Deus lá em Romanos 12:2 diz que nós somos renovados no nosso pensamento, no nosso entendimento, na nossa mente pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando somos maduros, somos filhos que renunciamos às coisas, renunciamos o nosso prazer, renunciamos aquilo que talvez fosse a expectativa do nosso coração para viver aquilo que Deus está nos mostrando. Quando somos filhos maduros de Deus, filhos uios de Deus, nós somos aqueles filhos que sim tomamos a nossa cruz, e entendemos que não seguimos a homens, mas seguimos a Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa essência. Independente do que aconteça nesse planeta, Ele é a nossa fonte inesgotável. Só Ele é a nossa fonte inesgotável. Aleluia. Glória a Deus. O filho maduro de Deus é aquele filho que libera perdão. Não é um filho hipócrita que ora, Pai nosso que estás nos céus, venha nós ao teu reino. E aí fala, sobre as suas ofensas, e aí ora, Senhor, me perdoa, mas sabe que o meu coração tem um cantinho que eu não posso perdoar. Não. Um filho maduro de Deus é aquele filho que entende que esse é o preço da cruz. O próprio Jesus nos ensinou que se te derem num lado da face, você vira o outro. Gente, isso é muito difícil. É lindo na teoria, mas é muito difícil. Mas isso é obediência. Isso é obediência. E eu não estou dizendo para ti, eu falo de mim mesma, assim, não é? Então é uma pessoa assim, santa 3 vezes. Que tu vai lá, faz o que quer, ela não tem sentimento. Nós não somos sem sentimentos. Todos nós aqui temos sentimentos. Lembra de Pedro, quando chegou Judas com os soldados, e os soldados vieram para prender Jesus, ele cortou a orelha do soldado. Porque nós agimos no nosso impulso, mas isso não quer dizer que nós não somos maduros. Ao mesmo tempo que a gente faz, o Espírito de Deus nos guia, diz, meu filho, minha filha, tu precisa examinar melhor o teu coração. E a gente busca por essa obediência. A gente busca, Senhor, está difícil de obedecer isso. Senhor, isso está muito difícil de obedecer, mas eu quero obedecer, eu quero ser um filho uios, eu quero ser maduro, eu quero aprender com essa situação que eu estou vivendo. Amém? Os filhos de Deus, uios, maduros, são guiados pelo Espírito de Deus. E eles se responsabilizam pelas suas escolhas. Isso é uma outra postura que a gente vê em homens e mulheres que estão amadurecendo, crescendo no Senhor. Eles não culpabilizam os outros pelos seus fracassos. Eles se responsabilizam. Eles sabem que se talvez não está tão bom assim, é porque faz parte daquilo que passa por ele também. Se eu não estou sentindo tanto a presença de Deus, eu não estou recebendo como eu gostaria, de repente o meu coração não está tão aberto. Não é só o outro, não é a célula que estava ruim. Muitas vezes é o meu coração que não está disposto a ouvir e a receber. Vamos ser filhos maduros? Amém? A Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos uios de Deus. É desses filhos maduros que o mundo precisa. Sabe, livres da religiosidade. É claro que nós vivemos tempos diferentes. Aqui, cada um de nós representa uma fase diferente da vida. Esses dias eu tive um encontro com Deus e o Senhor mandou eu pegar um papel e uma caneta e escrever a minha trajetória nos últimos 10 anos.
para que eu fosse enxergar todo o processo que eu passei. E a palavra de Deus lá em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Queridos, nós não somos iguais a 10 anos atrás. Se você parar e refletir sobre tudo que aconteceu na sua vida em 10 anos, você não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Talvez você poderia ter crescido mais. E talvez não quis encarar a dor desse crescimento. Ou talvez você cresceu muito e você está muito diferente do que você era. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos entrando numa nova década. 2021 marca um novo tempo de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que o Senhor nos levará a uma maturidade muito grande, que talvez nem os nossos olhos ainda conseguem enxergar, ter tanta clareza do que Deus vai fazer nesses próximos anos. Glória a Deus. Se você crê, se expresse com vontade. Sabe quando o Espírito Santo me falou, escreve a tua linha do tempo. Comecei a escrever cada ano que passou. E as coisas mais marcantes que aconteceram, boas e ruins. E eu percebi que cada momento de crescimento na minha vida, cada momento de pico, cada momento onde o Senhor estava me levando a uma conquista, havia uma dor. Havia um momento de vale junto. Havia uma situação desafiadora para eu vencer. Porque o Senhor quer que a gente aprenda com o crescimento a passar as fases, a mudar os níveis na nossa vida. E aí o Espírito Santo foi me fazendo perguntas e dizendo, quem tu era há 10 anos atrás? Escreve aí, quem tu era? Como tu era? E eu fui falando algumas coisas, quem eu era, o que eu pensava naquela época. Eu estava sendo mãe pela primeira vez. Tinha poucos anos de casamento. Desejava, sonhava em me tornar uma pastora. Era o meu chamado, aquilo ardia no meu coração. E a minha vontade era que aquilo fosse ontem. E eu imaginava com uma igreja cheia. Mas as circunstâncias naquele momento não eram propícias para aquilo ali acontecer. Eu sonhava em fazer uma faculdade de psicologia, ser uma psicóloga, atuando, clinicando. Hoje, 10 anos depois, eu vou ter meu 3º filho. Eu sou pastora de uma igreja melhor do que eu imaginava na época. Já estou casada há 15 anos. Né? Já sou uma profissional e já trabalho nisso. E já fiz até pós-graduação, mestrado eu fiz nisso. Já se passaram tempos. Eu vou fazer 5 anos de formado. Muita coisa mudou. Há 10 anos atrás, eu orava para que os meus pais estivessem servindo ao Senhor junto comigo. Hoje, e eu já orava há muito tempo, hoje eles estão aqui. Nessa década eles vieram. Glória a Deus. Eu sei que talvez você está lutando pela sua família, ou você está lutando pelo seu ministério que você não vê desatar. De repente você está lutando pelo teu casamento. Mas o Senhor, Ele é Deus do tempo. Ele é Deus que faz o querer e faz o efetuar. Ele é o Deus que move essas coisas. Aprenda com as dificuldades que você passa e você vai crescer. Não fuja da dor, não tome uma medicação para passar a sua dor. Aguente ela no peito. Amém? E aí o Espírito Santo falou, agora, o que tu aprendeu com tudo isso? E aí eu fui escrevendo, o que eu aprendi com tudo isso? Isso foi quem tu te tornou hoje. Agora, minha filha, eu quero que tu pense, qual a expectativa tu tem para os próximos 10 anos? E aí eu escrevi tudo que eu pensei, visualizei o Estevão adulto, visualizei o Davi um adolescente, a Isabela uma criança de 10 anos, visualizei a igreja, o ministério, um Betel, visualizei vocês, visualizei meu casamento, visualizei tudo. E aí Deus disse, tudo isso que tu tem de expectativa, eu vou fazer muito mais. Aleluia.
Glória a Deus. E isso vai ser na tua vida também, porque nós somos uma família da fé. E quando alguém numa família cresce, toda a família cresce. Amém? Se coloque de pé, nesse momento que nós vamos orar. E eu sei que Deus vai fazer coisas maiores, mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem muito mais para o nosso coração, para a nossa vida. Esse ministério é um ministério jovem. É um ministério que não tem 20 e poucos anos. Uma pessoa de 20 e poucos anos está aprendendo a ser madura. Então, essa próxima década vai ser essa década da maturidade. Vai ser essa década de crescimento, de consolidação. Amém? Que você vai se desenvolver como um Uios de Deus, como um filho maduro. E se você está ouvindo essa palavra, eu creio que o Espírito Santo vai fazer seu coração queimar, porque você tem um propósito de ser um filho maduro, que é equipar o corpo de Cristo, que é capacitar os santos, que é fortalecer aqueles que estão fracos e cansados. Você tem um propósito. Amém? Você deseja ser esse filho Uios? Amém? Deseja crescer no Senhor? Então supere as dores. Tome a sua cruz e siga Jesus. Siga Ele sempre, acima de tudo. Nunca deixe de seguir a Ele. Nós vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos, começa a orar ao Senhor. Oh Pai, nessa noite, nessa manhã aqui, fala conosco, tão forte no nosso coração, que nós possamos ter prazer em carregar a nossa cruz. Prazer, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dor, no momento onde o Senhor está alargando as nossas raízes, onde o Senhor está nos moldando, nos quebrando como um vaso, para nos fazer um vaso maior, um vaso melhor. Em todos esses momentos que cada um aqui de nós estamos enfrentando, aqueles que estão em casa, os que estão aqui na igreja, que o Teu Espírito Santo nos guie, que nós sejamos esses filhos sim guiados pelo Teu Espírito, que nós não vejamos com os nossos olhos naturais, mas venhamos ver com os olhos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai, cada homem, cada mulher aqui, cada jovem, cada irmão aqui, Pai, que nós sejamos capacitados para manifestar ao mundo a Tua glória, manifestar ao mundo a maturidade do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, Pai. Sei que o Senhor vai nos levar, Pai. Me dá a chance de descer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu
Visualize você nesse futuro com Deus. Visualize você agora rompendo em fé, diante de cada desafio dessa nova década, diante dos desafios que você está vivendo hoje. Se veja vencendo no Senhor, se veja rompendo em fé. Veja você agora declarando a vida de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre o teu crescimento, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Declare, abre a tua boca e profetiza. Pela fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então declare palavras de fé, de ânimo sobre você mesmo, sobre essa igreja, sobre essa nação, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Aleluia. Se enxergue, meu querido, nesse futuro. Se enxergue nessa nova década, crescendo em direção ao Senhor. Aleluia. Minha vida me revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou